Olá, quinta-feira, dia 22 de novembro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Morre Romeu Santini, vereador por 6 vezes e presidente do Legislativo por 7 oportunidades. Velório acontece no plenário da Câmara. Ontem, na reunião ordinária, vereadores aprovam projetos para a nova lei de uso e ocupação de solo e desenvolvimento ordenado. Comissão de Constituição e Legalidade aprova parecer de projeto de lei que orienta e consolida a gestão ambiental municipal. E no esporte, vôlei Renata recebe hoje à noite o SESI no ginásio do Taquaral. Faleceu nesta manhã o ex-presidente da Câmara de Campinas, Romeu Santini, jornalista e professor universitário. Ele foi vereador por 6 mandatos e presidiu o Legislativo Campineiro por 7 vezes. Aos 83 anos de idade, Romeu Santini estava internado em coma induzido no hospital da Unimed, para onde havia sido levado em decorrência de problemas respiratórios e não resistiu. Jornalista e professor universitário, ele foi vereador de Campinas por 6 mandatos e presidiu a Câmara Municipal por 7 vezes. Nascido aqui na cidade em 16 de setembro de 1935, na vida política, elegeu-se pela primeira vez como vereador para a legislatura de 1960 a 1963, com 23 anos. Voltou a ocupar o cargo outras 5 vezes. De 1964 a 1968, 1983 a 1988, de 1993 a 1996, reeleito em 1997 a 2000 e posteriormente em 2001 para exercer o cargo até 2004. Foi presidente da Câmara com mandatos de 1 ano à época em 1964, 1965, 1966, 67 e 68. Depois, com mandatos de 2 anos, de 1995 a 96 e de 2001 a 2002. Entre as muitas leis de autoria de Santini, que é tio-avô do atual vereador Tenente Santini do PSD, estão, por exemplo, a lei que criou o programa de apoio aos portadores de psoríase e artrite psoriática e a que denominou o Teatro de Arena Tom Jobim, o teatro do Centro de Convivência Cultural que fica no Cambuí. Santini também é autor da lei que tornou obrigatória a realização de exames que detectem a surdez ou alterações correlatas nas maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres de Campinas. E ainda a que tornou obrigatória, na década de 1990, a colocação de cartazes educativos de prevenção da AIDS nos apartamentos dos motéis e afins. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, aqui no plenário da Câmara, acontece uma missa celebrada pelo Monsenhor Fernando de Godoy, da Igreja Santa Rita de Cássia. Ontem, na reunião ordinária de número 72, os vereadores discutiram e votaram 7 projetos. Confira o resultado completo da pauta. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Aurélio Cláudio, que concede o diploma Noel Rosa à Casa Rio Bar e Restaurante. Também foi aprovado o projeto de autoria do vereador Aurélio Cláudio, que concede a mesma honraria ao projeto Escuta o Cheiro. Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Carlão, do PT, que concede o título de cidadão campineiro a Carlos Augusto Ribeiro. O item 4 teve a votação adiada. É a segunda discussão do substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Permínio Monteiro, que altera dispositivo do Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município de Campinas. O item 5 foi aprovado, é a primeira discussão do substitutivo total ao projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da demarcação e a ampliação do perímetro urbano, institui a zona de expansão urbana e dá outras providências. O item 6 também foi aprovado. É o projeto de autoria do prefeito que trata do parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas. Aprovado ainda em primeira discussão o item 7, que é o projeto de lei complementar de autoria do vereador J. Silva, com emenda que cria o programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo. Ontem, após análise de emendas, os vereadores aprovaram os projetos sobre parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas e também da demarcação e ampliação do perímetro urbano.
Os 2 projetos foram aprovados com 27 votos favoráveis e 3 contrários. As matérias tratam do parcelamento, ocupação e uso do solo e da demarcação e ampliação do perímetro urbano, instituindo a zona de expansão urbana. Os projetos foram discutidos em audiências públicas antes de irem à votação. O Executivo estava analisando as propostas que foram feitas durante as audiências públicas que houve nessa casa, de todas as comissões que permitem, que são obrigatórias ao plano do zonamento da cidade de Campinas, que é um plano já antigo. Então, hoje culminou com um debate público, onde foi dirimida todas as dúvidas e também aquilo que o pessoal mais solicitou, que foi o problema das outorgas. Uma das alterações propostas foi a redução de 70% da outorga onerosa para quem optar pela transição do terreno de área rural para a urbana. A proporção passa a ser de 5 FICs, que são unidades fiscais por metro quadrado para a área líquida, 3 UFICs por metro quadrado para a área bruta menos a área verde e 2 UFICs por metro quadrado da área total. A outorga valerá para os novos empreendimentos que serão instalados em Campinas. Com essa outorga no valor de 7 UFIC por metro quadrado, ia onerar não o empreendedor, mas sim os adquirentes dessas moradias. Então foi feito esses debates e nós aguardamos até hoje fez esse debate, a gente propôs uma diminuição no valor dessas UFICs por metro quadrado. E conseguimos, através do prefeito municipal, que compreendeu, tanto das comissões que solicitaram essa diminuição do valor de UFICs e também do CMDU. Os vereadores também aprovaram nestes projetos a permanência dos cinturões de segurança pública. Isso ficou garantido, que os cinturões de segurança eles vão permanecer, e que possa dar tranquilidade aos moradores. É uma coisa que a prefeitura vai empreender nesse primeiro momento. Então fica mantido aí o cinturão de segurança, para a tranquilidade desse pessoal que tem esse tipo de loteamento e terras e terrenos dentro do município de Campinas. Foi aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei do vereador J. Silva, que cria o programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo. Na 72ª reunião ordinária, foi aprovada em primeira discussão a proposta do vereador J. Silva, que tem como objetivo chamar atenção para a ocorrência de casos de assédio sexual no transporte público. O PLO busca também coibir a prática por meio de campanhas educativas e estímulo às denúncias. A importância desse projeto é muito grande, porque todos nós temos acompanhado recentemente um número muito grande de mulheres assediadas no transporte coletivo. O programa prevê ainda que os motoristas devem ser orientados a qualquer sinal de violência a pararem em local seguro para que a polícia possa tomar as devidas providências. Recentemente, o governo federal ele publicou um projeto de lei, uma lei federal, trazendo a punição para as pessoas que cometem assédio sexual no transporte coletivo de forma geral. O vereador explicou a diferença entre a lei federal e a municipal. Muita gente anda até confundindo, mas se o governo já lançou uma lei federal para punir os criminosos nesse sentido, digamos assim, por que então essa lei municipal? Essa lei é diferentemente da outra. A lei federal é uma lei punitiva, uma lei para punir. Enquanto que a nossa lei aqui municipal é uma lei que cria um programa educativo. A matéria segue em tramitação na casa e volta em pauta em breve, para votação em segunda discussão, que é quando os vereadores analisam o mérito. Essa lei, ela permite que o sistema municipal de transporte faça essa programação, faça esse trabalho educativo, esse trabalho de orientação para os nossos motoristas, para que eles saibam como agir nesse momento. O Ministério Público do Estado de São Paulo deflagrou nesta manhã a terceira fase da Operação Ouro Verde. O GAECO cumpre 8 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em Campinas e região.
Foram feitas diligências na Prefeitura de Campinas, no gabinete do secretário de Assuntos Jurídicos, Silvio Bernardim, que já foi exonerado nesta manhã, em lavanderias hospitalares, além de residências dos bairros Cambuí, Parque das Flores e Gramado. O presidente da rede Anhanguera de Comunicação, Silvino de Godoy, dono do jornal Correio Popular, também foi preso. Os alvos são investigados pelos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Vereadores da Comissão de Constituição e Legalidade aprovaram 7 projetos de lei e arquivaram outros 2. Entre os aprovados está a matéria que obriga os caixas eletrônicos a emitirem comprovante no caso de alguma operação não ser realizada. Na pauta da reunião da Comissão de Constituição e Legalidade estavam 5 projetos de lei. Além disso, outros 4 também foram avaliados pelos membros. Estavam presentes os vereadores Carlão do PT, Rodrigo da Farmadic, Zé Carlos e Vinícius Gratti. Destes, 2 foram arquivados e 7 aprovados. Uma reunião rápida, porém produtiva. Analisamos os projetos, não havia tanta complexidade. Os projetos que foram realmente aprovados mereciam receber esse voto para que houvesse uma discussão no plenário para votação. Os projetos que foram rejeitados pela comissão padeciam de vícios ou de iniciativa ou de legalidade, e a comissão tem que ter essa responsabilidade de analisar com independência, com formalidade, porém arquivar os projetos que não podem ser dados sequências. Uma das matérias aprovadas foi a que obriga as agências bancárias a programarem os caixas eletrônicos a emitirem comprovante em caso de alguma operação não ser realizada. A autoria é do vereador Carmo Luiz. O vereador relator entendeu por bem pedir um apoio à Coordenadoria de Apoio às Comissões. A Coordenadoria de Apoio às Comissões analisou, respaldado na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Município, e ele entendeu por bem acompanhar o parecer favorável da Coordenadoria. O projeto veio para análise da comissão e os vereadores, a maioria, entendeu pela constitucionalidade. Foi por isso que ele foi aprovado. Os vereadores também aprovaram o projeto do prefeito municipal que revoga a lei que isenta doadores de sangue do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos. De acordo com o presidente da comissão, a Constituição não permite este tipo de incentivo. Houve um respaldo da coordenadoria. Leis como essa não podem existir, não devem existir. No sentido de a doação tem que ser espontânea, a doação tem que ser algo onde a pessoa faça isso pelo ser humano, pela própria vida humana. E não deve haver esses estímulos. Existem algumas óbices, inclusive legais, no que se refere à legalidade de isenções dessa natureza. A última reunião do ano deve ser realizada no dia 12 de dezembro, às 4h30 da tarde. Dentro do cronograma regular, é a última reunião do ano. Porém, nós estamos aqui a trabalho todo dia. Podem surgir projetos e daí pode haver a necessidade de nós nos reunirmos numa reunião extraordinária para analisar o projeto e, dentro desse ano, cumprir a obrigação da comissão, que é a análise e voto dos projetos. Hoje no ginásio do Taquaral tem um grande jogo de vôlei pela Superliga Masculina. O Renata recebe a equipe do SESI. Às 7h da noite, no ginásio do Taquaral, o Vôlei Renata recebe a equipe do SESI em partida válida pela 5ª rodada da Superliga Masculina. A equipe campineira ocupa a 5ª colocação com 9 pontos. Os adversários de logo mais estão em 4º com 10. Portanto, é confronto direto. Jogando em casa, os campineiros ainda não perderam. 3 confrontos no ginásio do Taquaral e 3 vitórias. Será que hoje a invencibilidade permanece? Resposta que teremos a partir das 7h da noite. Ingresso: 1 quilo de alimento não perecível que deve ser trocado na bilheteria do ginásio do Taquaral. 38 adolescentes do núcleo de dança do grupo Primavera vão fazer apresentações de dança nos intervalos dos sets, então é mais um atrativo para esta partida. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê na segunda edição, às 5h da tarde, com mais reportagens sobre o falecimento do ex-presidente da Câmara, Romeu Santini. Até mais.